cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura
emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam. Com a presença da totalidade dos vereadores e das vereadoras, declaro aberta a 6ª sessão ordinária para o ano de 2024. Quero saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários da casa e público que nos assiste esta sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 5ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 5ª sessão ordinária. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2024, realizou-se com início às 19h02, no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 5ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, secretariada pelo vereador Marcelo Rentz e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras.
Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: Projeto de Lei número 09, de 6 de março de 2024, que altera a redação de artigo da Lei Municipal número 1600 de 2001 e da outras providências, e emenda modificativa ao artigo 1º do projeto em tela, alterando o quantitativo de estagiários que ficam autorizados a ser contratados, passando de até 10 estagiários para até 6 estagiários. Ao ser votada, a referida emenda foi aprovada por 8 votos, assim como o projeto de lei em tela, já alterado pela emenda supracitada, sendo o mesmo aprovado igualmente por 8 votos. Projeto de lei número 10, de 6 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo a contratar cartão combustível para uso em deslocamentos de veículos da municipalidade para outras cidades e da outras providências, e emenda modificativa à matéria, no que se refere ao artigo 3º do projeto em tela, buscando reduzir a quilometragem mínima exigida, que autoriza a utilização do denominado cartão combustível, passando de mais de 150 km da sede para mais de 30 km da sede. Ao ser votada, a referida emenda foi aprovada por 8 votos, assim como o projeto de lei, já alterado pela referida emenda, sendo o mesmo aprovado igualmente por 8 votos. Emoção de pesar, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, protocolada sob o número 11 de 2024, a qual, depois de lida, recebeu o despacho favorável da Presidência, nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 19h49, o presidente da Câmara, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos os vereadores e vereadoras e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 22 de abril vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 8 de abril de 2024. Vereador Marcelo Renz, primeiro secretário, e vereador Teonésio Abraão Andrés, presidente. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores e as vereadoras. Está em votação a ata da 5ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo. Ata aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da 6ª sessão ordinária, dia 22 de 4 de 2024. Projetos de lei. Poder Executivo. Projeto de lei número 13, de 3 de abril de 2024, altera a redação dos artigos 8º e 9º da Lei Municipal número 2228, de 2009 e da outras providências. Projeto de lei número 14, de 3 de abril de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências. Projeto de lei número 15, de 3 de abril de 2024, altera o caput dos artigos 4º e 5º da Lei Municipal número 3.162, de 2020, e da outras providências. Projeto de lei número 16, de 3 de abril de 2024, autoriza a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos, pais ou responsáveis por criança portadora de síndrome de espectro autista e da outras providências. Requerimentos. Pedido de providências de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores, e moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 19 de abril de 2024, bem assinado pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. E-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do Orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de março de 2024, bem como a totalidade desses recursos do período de janeiro a março do corrente ano. Ofício número 09 de 2024, proveniente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campina das Missões,
solicitando apoio da Câmara Municipal através do envio de representante desta Casa Legislativa no manifesto do movimento sindical intitulado O Grito da Terra Brasil, que realizar-se-á nos dias 20 e 21 de maio vindouro, em Brasília, ocasião onde será apresentada uma vasta pauta de reivindicações em prol da agricultura familiar. Ofícios de Gabinete números 1 de 2024. Oriundos do gabinete da vereadora Roslaine Tencati Imbutsi e do vereador Douglas Gabriel Pide, comunicando que não pertence mais aos seus respectivos partidos pelos quais foram eleitos, sendo que na janela partidária realizaram a troca para o Partido dos Trabalhadores, passando a integrar esta bancada junto ao Legislativo. Ofícios de Gabinete números 1 e 5 de 2024, respectivamente oriundos do gabinete do vereador Ademir Jablonski e do vereador Daltro Luiz Bastos, comunicando que não pertence mais aos seus respectivos partidos pelos quais foram eleitos, sendo que na janela partidária realizaram a troca para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, passando a integrar esta bancada junto ao Legislativo. Ofícios de Gabinete números 2 de 2024, oriundos do gabinete da vereadora Claudete Cotes e vereadores Claudemar Justin e Rodrigo Rendes, comunicando que os mesmos não pertencem mais ao Partido União Brasil, onde que na janela partidária realizaram a troca para o Partido Liberal, passando a integrar agora a bancada do mesmo junto a esta casa. Correspondência do Partido do MDB comunicando que, em razão do ingresso de 2 vereadores junto à referida bancada partidária, conforme dispõe o regimento interno da Câmara, ficam indicados os vereadores Ademir Jablonski e Daltro Luiz Bastos nas respectivas condições de líder e vice-líder da bancada do MDB para a sessão legislativa do ano de 2024. E correspondência do Partido Liberal, comunicando que, em razão do ingresso de vereadores e vereadora junto à referida bancada partidária, conforme dispõe o regimento interno da Câmara, ficam indicados o vereador Rodrigo Rendes e a vereadora Claudete Cotes nas respectivas condições de líder e vice-líder da bancada do PL, para a sessão legislativa do ano de 2024. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências lidas. Ninguém a se manifestar, abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores e das vereadoras. A palavra, presidente. Vereador Daltro. Senhor presidente, nobres colegas, saudar também aos funcionários da casa e aos internautas. Eu só quero fazer uma consideração aqui em relação ao projeto de lei número 17, que dispõe sobre a reestruturação e consolidação do quadro de cargos e funções públicas, define atribuições e responsabilidades e estabelece o plano de carreira dos servidores, fixa vencimentos compatíveis com as novas funções e dá outras providências. Esse projeto de lei, ele é muito extenso, ele tem mais de 100 páginas, então fica ruim a gente fazer essa avaliação em questão de uma semana e pouco. Então, esse projeto vai ficar baixado para a comissão, para a gente não cometer o equívoco e, quem sabe, deixar de fazer alguma avaliação mais minuciosa. Então, só por essa situação. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, quem nos acompanha também através das redes sociais, e frisar um pouquinho novamente sobre a nossa epidemia que está aí. Então, agora de novo com as chuvas, pode ter certeza que muitos locais que haviam sido terminado com as águas paradas agora podem voltar a acontecer de novo. Então, frisada a importância, junto com a Secretaria da Saúde também, a gente vê e está próximo lá todo dia, muita gente sempre indo lá e está tendo muita gente testando positivo, então quanto mais cuidado, melhor para o município e os munícipes. E também frisar para que o líder do governo leve junto à administração que provavelmente agora, após essas chuvas aí, que agilizam, porque a gente está sendo cobrado de pessoas e moradores, principalmente da rua Santa Rosa, onde está sendo feita a repavimentação,
para que possam agora, depois desse período de chuva, então, realmente tocar a obra para que essa seja concluída, porque causa bastante transtornos, principalmente por se tornar um local que é muito frequentado na frente de educandário, então, para que se torne possível logo fazer realização dessa pavimentação para que tudo volte normal. A gente sabe que a obra de infraestrutura urbana, a gente sempre vai estar causando transtornos, mas que uma vez que comece, então, que seja feito o mais breve possível para que isso não aconteça. E também frisar um pouco, acho que nos últimos dias nós tivemos a oportunidade, então, assim, como comunidade campinense, de estar podendo votar numa emenda que poderia ser nossa, mas a gente não conseguiu. Então, o município se engajou, as pessoas se engajaram, independente de cor partidária, porque seria uma emenda de R$1 milhão que viria em boa hora, porque a gente tem um projeto que poderia ter sido aprovado, mas infelizmente a gente perdeu para uma outra cidade, e São Paulo, as Missões ainda está nessa luta, não sei vai até quando, mas a nossa disputa foi até a meia-noite de sábado, então a gente infelizmente perdeu, foi uma disputa acirrada, mas agradecer a todas as pessoas que se engajaram nessa luta aí. Infelizmente a gente não conseguiu, mas numa outra oportunidade, quem sabe a gente consiga, que essa emenda era uma disputa do deputado federal Maurício Marcon. Então, agradecer a todos que se engajaram e votaram nessa disputa aí. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. O vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, aos funcionários da casa também. Falou por líder de governo essa questão da obra também, ele não só para ele falar, mas isso já acaba sempre dando um transtorno. É lógico, toda obra vai dar um transtorno, mas isso acaba o tempo não deixando acontecer, né? Mas quando estiver pronto vai ser certamente uma coisa boa, mas realmente muitas vezes parece que vai para uma obra dessas começar e tem que se alongar muito. Então a gente pede que sempre tentar agilizar o quanto antes, porque realmente volta e meia o cara é cobrado também, porque causa muito transtorno, né? E frisar essa parte do colega Marcelo comentou, dessa emenda do R$1 milhão. Isso é uma situação de um deputado que é uma situação diferente para o município ganhar uma emenda, mas é realmente bonito de se ver a união que o município de Campina teve. Porque a gente sabe que ali todo mundo vê que uns municípios aumentam do nada a votação e acaba sendo meio estranho, né? Mas eu venho acompanhando desde o início essa votação. Nenhum município, começou com 32, nenhum município, vamos dizer, logo de início deu todo esse estouro que nós demos, né? Tipo, era realmente, tipo, a comunidade pegou junto, independente de partido, e isso se fez, vamos dizer, a união das pessoas, né? Então, tipo, cada um mandando para um familiar e tentando ajudar. E assim, agora, vamos dizer, a gente, até com os próprios colegas, a gente também pode ir atrás também de uma emenda, alguma coisa assim, talvez juntos fazer para talvez trazer um recurso para conseguir talvez fazer esse projeto ir para frente, né? Tipo, tentar, a gente sempre está em busca de recursos com os deputados e coisa, mas não é questão que tinha que ser com esse deputado, então qualquer deputado pode encaminhar um projeto desse, um valor para o nosso município, para tentar fazer isso aí virar realidade, né? Então seria isso, agradecer a toda a comunidade que participou, que ajudou, e vamos tocar adiante. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 13. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 17, de 18 de abril de 2024. Projeto de lei número 13, de 3 de abril de 2024, altera a redação dos artigos 8º e 9º da Lei Municipal número 2228 de 2009 e da outras providências. Assunto: parecer individual.
Parecer, considerando que o Executivo busca com a presente matéria realizar a alteração das redações do artigo 8º e 9º da Lei Municipal nº 2.228, de 2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal de Campina das Missões. E, considerando que a proposta em tela busca alterar a lei no que tange a carga horária do cumprimento dos estágios, como a forma e valores para pagamento da bolsa estágio, disponibilizando assim aos estudantes espaço de estágio em diferentes níveis de formação, jornada de atividade e bolsa auxílio, complementando o seu processo de estudo e aprendizagem, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 18 de abril de 2024, vem assinado pelos vereadores Dalto Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereadora Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 13. Com a palavra os vereadores e as vereadoras. Ninguém se manifestando, coloco em votação o projeto de lei número 13. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário a leitura do parecer do projeto número 14. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 18 de abril de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 14, de 3 de abril de 2024, autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que a presente matéria objetiva autorizar o Poder Executivo a ceder os equipamentos e implementos agrícolas listados no parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em tela, para as associações de produtores rurais de Campina das Missões, com ênfase na atividade agrícola e pecuária, de modo que as entidades beneficiárias com os equipamentos ressarcirão ao cedente, no caso, o município, através do Fundo Municipal da Agricultura, o valor correspondente a 5% do valor total do equipamento, pago pelo município, conforme nota fiscal de pagamento do referido bem, considerando que o pagamento dar-se-á em até 2 parcelas anuais pré-fixadas, vencendo a primeira em 365 e a segunda em 730 dias após a assinatura do termo. Considerando que, de acordo com a listagem de equipamentos e implementos contidos no parágrafo único do artigo 1º, será concedido o direito real de uso, um ancinho, marca Algor, de uma enfardadeira marca JF, de uma segadeira marca Lavrale e de uma grade de limpeza de solo Albanimate, sendo estes 4 equipamentos serão para a Associação de Agricultores da linha Butiá Centro. De igual forma, será concedido uma carreta basculante marca Metal Freitas para a Associação São Cristóvão da linha Amadeu Níquel Sul, como de uma grade de limpeza de solo marca Albanimate, de um arado subsolador marca Industrial Becker, de um rolo faca marca Tornearia Mecânica Maziero, de uma enfardadeira marca Finard, de uma segadeira marca Lavrale e de um ancinho marca Finard, sendo estes 6 equipamentos destinados para a Associação de Produtores Rurais da linha 1º de março. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 18 de abril de 2024, vem assinado pelos vereadores Dalto Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereadora Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 14, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Em votação o projeto de lei número 14. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 15. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 19, de 18 de abril de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 15, de 3 de abril de 2024, altera o caput dos artigos 4º e 5º da Lei Municipal número 3.162 de 2020 e da outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que o Executivo busca com a presente matéria realizar a alteração dos artigos 4º e 5º da Lei Municipal número 3.162 de 2020, que institui a Turma Volante Municipal, estabelece gratificação especial aos servidores que atuam no Programa de Integração Tributária, PIT, de Campina das Missões. Considerando que a proposta compreende a alteração de requisitos para a composição da turma volante,
sendo que em razão da aposentadoria do único fiscal do quadro efetivo de servidores. O município ficou impedido de nomear a turma volante, pois atualmente possui apenas servidores temporários na função. Sendo que sem essa fiscalização volante, o município deixará de receber mensalmente a quantia de R$3.000 de incentivo do governo do estado. Considerando que está se propondo uma emenda substitutiva à redação da emenda do projeto alterada a grafia da mesma, conforme segue. Altera o caput do artigo 4º e o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Municipal número 3.162 de 2020 e da outras providências, buscando assim corrigir um erro de redação na elaboração da emenda do projeto. Razões pelas quais, com a emenda proposta, esta comissão de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 18 de abril de 2024. Vem assinado pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereador Ademir Jablonski, secretário. Em votação, a emenda substitutiva proposta. Quem estiver a favor... Colocar em discussão. Está em discussão, aliás, o projeto de lei número 15, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Em votação, a emenda substitutiva proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Em votação, o projeto de lei número 15, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto número 16. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 20, de 18 de abril de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 16, de 13 de abril de 2024. Autoriza a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos, pais ou responsáveis por criança portadora de síndrome do espectro autista e da outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que o Executivo, com a presente matéria, está buscando autorização para poder proceder à redução da jornada de trabalho dos servidores públicos, pais ou responsáveis por criança portadora da síndrome de espectro autista. Considerando que a matéria regulamenta que o servidor público fará jus à redução de 20% em sua jornada diária de trabalho, quando for pai ou mãe de criança portadora de síndrome de espectro autista. Considerando que na justificativa da matéria o Executivo Municipal expõe que a criança portadora de síndrome necessita de acompanhamento dos pais ou responsáveis em diversas sessões e fases de tratamento, os quais precisam se ausentar do serviço para o acompanhamento. Considerando que essa comissão recebeu uma emenda da autoria da vereadora Roslaine Tencati-Butzi, na qual a mesma propõe alterações do artigo 2º da matéria em questão, na qual propõe que a redução da jornada diária de trabalho do servidor, que essa matéria abrange, passe de 20% para 30%. Considerando que se passa a analisar a referida emenda, onde esta comissão ratifica que a mesma está em consonância o regimento interno, atendendo, portanto, à legalidade e regimentalidade, não havendo óbice para a sua apresentação e estando abarcada dentro do rol das atribuições legislativas dos vereadores, e considerando que, verificada a constitucionalidade e regimentalidade, toma a forma de emenda, este colegiado apresenta uma emenda substitutiva ao artigo 2º do projeto, o qual passa a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. O servidor público que for pai, mãe ou responsável de criança portadora de síndrome de espectro autista faz jus à redução de 30% em sua jornada diária de trabalho. Razões pelas quais, com a emenda proposta, esta comissão de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 18 de abril de 2024, vem assinado pelos vereadores Dalto Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereador Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 16, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, os internautas que assistem à sessão. Na realidade, eu propus essa emenda porque é do meu conhecimento que o Supremo já, através da Lei 8.112 de 90, no artigo 98, parágrafo 3º, diz que o servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com autismo
síndrome de Down ou doença grave terá direito à redução da jornada de trabalho. Achei muito louvável o projeto. Só que eu achei que ele foi muito específico, sabe? Porque eu me lembro, a minha sogra, ela teve câncer, a minha irmã mais velha também teve câncer, e eu não tive problema, porque o meu chefe foi muito flexível comigo, quando eu tive que levar para fazer químio, para fazer rádio, para fazer exame, para fazer consulta, para tudo. Só que isso não é em todos os setores que isso se aplica, essa flexibilidade. Por isso que eu achei que, de repente, o executivo poderia pensar um pouquinho sobre essa questão de encaminhar um projeto para que as pessoas que sejam responsáveis por alguém que tem uma doença grave ou, de repente, alguma outra síndrome, uma deficiência, que se encaminhasse um projeto também nesse sentido, que nem esse da síndrome do espectro autista. Eu quero dizer para vocês que eu fiz o meu TCC, no meu curso de pedagogia, sobre a síndrome do espectro autista. Eu quero dizer para vocês que quando se quer desejar uma coisa boa para alguém, deseja saúde. É complicado, é um caminho bem difícil de caminhar. Então, eu acho que se o Supremo já garantiu isso, talvez por analogia poderia se estender para os municípios também e aplicar o princípio da isonomia. Era isso, presidente. Em discussão a proposta apresentada. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a emenda substitutiva proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Em votação o projeto de lei número 16, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado também por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura do pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores requer, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa e depois do ouvido plenário, o envio desse pedido de providências ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor responsável, realize a restauração e manutenção da ponte de madeira sobre o rio Tumurupará, localizado na linha Butiá Centro. Ou seja, mais especificamente, troca de pranchas e manutenção dos guarda-corpos da mesma. Campina das Missões, 19 de abril de 2024, assinado pelo vereador Marcelo Renz. Justificativa. Senhor presidente, nobres e diz, o presente pedido de providências que apresentamos para a consideração do plenário busca atender quesitos de segurança, bem como inúmeras reivindicações dos moradores daquela comunidade, pois muitos destes e outros cidadãos transitam sob a referida ponte diariamente com veículos de passeio, máquinas agrícolas, caminhões de leite, ônibus escolar, entre outros. A manutenção e restauração da ponte em questão se faz necessária devido ao estado que a mesma se apresenta, com suas pranchas transversais quase em sua totalidade deterioradas, com o aparecimento de deterioração e buracos em várias destas e as pranchas longitudinais com frestas, oferecendo com isso riscos de queda para motociclistas. Constatou-se também, na mesma, que seu guarda-corpo não oferece as condições adequadas de segurança, questões estas que podem ser verificadas através das imagens em anexo. Ante a necessidade de providências para a solução desta situação, almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do plenário. Está em discussão o pedido, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, como já acompanharam na justificativa e no próprio pedido, tem as imagens em anexo. A gente faz esse pedido de providências, inclusive já encaminhei aqui uma vez, e na época então foi feita a manutenção, mas as imagens falam por si. Então é uma ponte que ela está com suas pranchas bem deterioradas. Poucos dias atrás, inclusive, um produtor
me procurou e questionou porque uma colheitadeira não passa bem nas vigas longitudinais ali, então as pranchas longitudinais, teve que fazer o transpasse então por meio ou através das outras pranchas ali, estão realmente bem deterioradas, então a gente faz essa solicitação ao executivo, esse pedido de providências para que vão lá verificar em loco, vão ver a situação da ponte para fazer a manutenção. E também a questão de segurança dos guarda-corpos. A gente sabe que ali existem crianças próximas também, moradores da ponte, então oferece um perigo. Tem outra questão das máquinas hoje, as máquinas têm as suas, em sua maioria, máquinas grandes, então pode até, quem sabe, atrapalhar por uma máquina fazer o transpasse ali, mas pode ser observado ou estudado outra maneira de fazer essa segurança, porque realmente é bem crítico. Então a gente faz esse apelo, e também por questões de trafegabilidade. Pode ver ali as pranchas, algumas estão erguidas e frestas no meio, então os motociclistas, então na maioria das vezes que passam ali, tem que fazer umas manobras meio arriscadas para não pegar essas frestas aí, e quem sabe aconteceu um acidente até próprio em cima da ponte. Então, espero que esse pedido de providência seja atendido, que possam olhar com carinho lá, fazer uma manutenção, uma reforma da ponte, quem sabe até alargar um pouquinho mais as pranchas longitudinais para que as máquinas não precisam passar nas transversais, que realmente essas que estão em piores situações. Então, espero que os demais vereadores também apoiem esse pedido de providências e que podemos obter êxito daqui a uns dias nessa matéria. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente e demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoal também que nos assiste através da página do Facebook da Câmara. Quero de antemão já parabenizar o colega vereador Marcelo por esse pedido de providência, e por ser de suma importância, eu quero, em meu nome, pedir o endosso deste pedido de providência. Seria isso, senhor presidente. Concedido. A palavra continua à disposição dos colegas. A palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Os colegas já comentaram bem, a própria justificativa também já diz bastante, né? Questão de segurança, então a gente quero pedir o endosso em nome do MDB. Concedido. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Douglas. Desculpa, vereador Rodrigo. Queria pedir o endosso da matéria. Concedido. Palavra em nome do partido. Palavra continua à disposição. Também, colega, parabenizar pelo pedido de providências e pedir o endosso em nome do Partido dos Trabalhadores. Concedido. Em votação, o pedido de providências. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar. Solicito sua leitura. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Os vereadores que a presente subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de José Petri, Irinita Grunitsky e Gilberto Gerla, ocorridos nos dias 11, 13 e 14 de abril de 2024, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nestes termos, pede deferimento, Campina das Missões, 19 de abril de 2024, vem assinada por todos os vereadores. Como a moção de pesar não se vota, darei a devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 13 de maio de 2024, às 19 horas. Está encerrada a sessão.